98 Esportes. Estamos de volta com a 98 Esportes, 8 horas 29 minutos e já está na ponta da linha com a gente, presidente do Atlético, Sérgio Batista Coelho. Presidente, prazer receber o senhor aqui no 98 Esportes para você falar também para o torcedor, né, do Galo, que está comemorando hoje também, né, a data aí de fundação do Atlético, 113 anos. E eu acho que não existe um momento melhor, né, presidente, para comemorar aniversário nessa fase que o Galo está vivendo, né? Tá tudo dando certo dentro de campo e vocês estão tentando administrar da melhor maneira também aí fora de campo. Prazer receber o senhor aqui, Sérgio. Bom dia a todos aí da bancada, a todos os ouvintes e muito especialmente aos caros atleticanos e atleticanas. É um prazer para mim estar aqui hoje com vocês, nesse dia tão importante para o nosso glorioso Clube Atlético Mineiro, completando seus 113 anos de muitas glórias. E estamos aí para conversar um pouco com vocês, com muito prazer, tenho certeza. CJ e Lohana, também vou abrir para vocês aí, para ficar à vontade com o presidente Sérgio Coelho. Presidente, prazer receber o senhor no 98 Esportes, ainda mais uma data muito especial, parabéns, eu também, o senhor é um torcedor do Atlético e faz parte dessa festa. E o torcedor já deve estar na expectativa, assim, todo ano tem um presente, hein? Eu quero saber que presente que a diretoria do Atlético vai dar para o torcedor. Claro que muitos presentes foram dados, o time é forte, o estádio está aí, mas só para nós aqui, tem um presentinho para a massa aí ou não, presidente? Bom dia. Você disse bem aí, né, que já estamos dando presente ao Atlético desde o ano passado, né? Há um ano atrás, exatamente há um ano, começou uma grande reformulação no plantel do Atlético. Um trabalho muito bem feito, muito bem executado pelos dirigentes e pela equipe, né, que dirigiu o Atlético o ano passado. E como foi colocado por mim em minha campanha, que nós iríamos fazer algumas contratações, iríamos reforçar ainda mais o nosso time e fizemos isso no início do ano, mas são contratações pontuais. Isso significa que são contratações que merecem muito cuidado, merecem um carinho muito especial para que traga jogadores que realmente vão fazer uma diferença nesse elenco que já é muito forte. Então, para se trazer jogadores com essas características, nesse estilo, é difícil, é demorado, não se acha no mercado tão facilmente. Então, a gente está tendo muito critério para fazer as contratações, né? Veja bem que nós reforçamos a lateral esquerda, porque havíamos prometido, e só tínhamos um lateral esquerdo, né, que é o Arana. Então, nós trouxemos o Dodô, ele está correspondendo muito bem, jogando bem, então acredito que foi uma contratação muito acertada. E também, né, a gente precisava de um jogador no meio, eu havia falado isso anteriormente, e trouxemos o Nacho, que estreou muito bem, esperamos que ele continue jogando como jogou, né, na estreia. O Hulk também foi uma grande contratação, e outros jogadores que podem vir, né, serão jogadores com esse perfil. Enfim. Presidente, bom dia, obrigada por nos atender. Presidente, ontem um assunto movimentou bastante as redes sociais, né, e é algo que já é tratado há muito tempo, que é o limite de técnico para o Campeonato Brasileiro de 2021. E por que eu quero fazer essa pergunta para o senhor? Porque o Atlético, nos últimos anos, sofreu bastante com muitas trocas de técnicos, mas já desde o ano passado, com a chegada do Sampaoli, a gente já vê o Atlético focado em ter, ou tentar, pelo menos, ter um trabalho a longo prazo. O Cuca chega também com um contrato de 2 anos, o Sampaoli só não permaneceu porque ele mesmo pediu para sair. Então, eu gostaria de saber do senhor, presidente, como que o senhor viu esse limite, né, essa aprovação para o limite de técnicos para o Campeonato Brasileiro. Apenas 2 vão poder passar pelo time em 2021, em cima dessa questão, pelo fato de o Atlético agora também estar com esse foco diferente nessa busca a longo prazo. E por que, na opinião do senhor, essa votação ainda foi tão apertada, né? 11-9, muitos clubes não queriam esse limite de técnico. Bom dia.
Bom dia, veja bem, eu acho que até que depois ficou, o placar ficou 12-8, sabe? Porque com uma pequena mudançazinha lá, o presidente Mário Celso Petralha, do Atlético Paranaense, mudou o voto. Esse assunto eu debati ele com o presidente Rogério Caboclo e também com o secretário-geral, o Walter Feldman, durante muito tempo, sabe? E fiquei convicto que seria o melhor para o futebol. Essa troca constante de treinador, ela é prejudicial para o clube em alguns aspectos, inclusive financeiro, né? Comentamos ontem, durante a videoconferência, que durou 5 horas e meia, que essa situação de troca treinador constantemente, existe no mercado aí alguns treinadores que estão ganhando 4, 5 salários de times que o dispensou e ele vai para outro time e fica isso aí. Isso tem sobrecarregado financeiramente muitos clubes. O clube não tem o treinador por um período maior. Isso também é prejudicial para o futebol do clube. E o que existiu ontem, de um debate muito grande, foi de que os treinadores também não podem ficar trocando tanto de clube. Se ele saiu de um determinado clube, ele pode ir para um durante o campeonato, mais um. Se ele saiu de lá também, ele não pode treinar, né? Esse foi o grande debate. E o que às vezes não teve a unanimidade na votação foi porque alguns clubes queriam que, se o treinador treinasse mais do que um número de partidas, suponhamos 10 partidas, ele não poderia mais treinar nenhum outro clube durante aquele campeonato. E como não foi colocada em votação essa possibilidade, alguns clubes votaram contra. Mas quase que assim, que era preciso regulamentar isso, era unânime isso aí. A gente, todos queriam isso, e, sendo redundante, né, só não foi aprovado dessa forma porque alguns queriam que tivesse um número, que chegasse a determinado número, o treinador não podia mais, de forma alguma, treinar outros clubes. Presidente, você falou, né, da questão financeira e tal, e uma preocupação de todo o torcedor do Brasil, não é só do Atlético, atualmente também é sobre questão financeira dos clubes, né? Hoje, na sua gestão, como que está a situação financeira do Atlético com relação ao dia a dia mesmo, né? Vocês estão encarando aí parada de campeonato de novo, por causa de toda a situação que a gente está vivendo, mas como que vocês estão lidando com a situação financeira realmente hoje? Como que está o Atlético hoje financeiramente, com relação a salários e previsão, né, para essa temporada de 2021 aí, do que ainda tem para entrar e sair nos cofres do Atlético? O cenário financeiro de todos os clubes, Série A, Série B, ele é terrível. Todos os clubes estão passando por uma situação muito difícil. Inclusive, você vê que não existe aí contratações em nenhum clube. Nós acompanhamos agora recentemente que o Palmeiras queria contratar o Borré do River, não contratou porque achou que não deveria fazer o investimento nesse momento. O mesmo aconteceu o Flamengo contratando o Rafinha. Então a situação está terrível. Nós estamos com os salários em dia, tanto CLT como direito de imagem. Estamos tentando pagar o máximo possível de tudo que a gente precisa de pagar. Sempre vence as contas na FIFA e a gente está honrando religiosamente em dia para não ser punido. E tudo isso, tenho certeza, que é com o apoio financeiro da família Menin. Se não houvesse um apoio financeiro da família Menin, o Atlético estaria numa situação tenebrosa, muito complicada. Então, nós temos boas perspectivas, né? Estamos terminando o nosso planejamento estratégico, acreditamos que vamos ter anos dourados aí para frente,
Mas isso requer tempo, né? Então, não vamos conseguir mudar a virada da chave de uma vez. Com um pouquinho de tempo para que a gente vá colocando tudo em ordem, vai se reestruturando, para que no futuro o Atlético seja um time totalmente autossuficiente. Eu vou aproveitar aqui, presidente, fazer duas perguntas, porque uma é pegando carona nessa resposta do senhor aí. A primeira é a seguinte: o Atlético tinha feito esse acordo de imagem ano passado com alguns atletas, empurrando a imagem para esse ano. Só que aí nós estamos com essa parada pandêmica também, então, os números não melhoraram. Essa negociação ela vai ser prorrogada, ela vai ser quitada e realizada dentro do prazo previsto, com relação às imagens do ano anterior. Essa é a primeira pergunta. A segunda é que o senhor está prestes aí a completar o primeiro trimestre de mandato, de um triênio, e aí semana que vem o senhor já completando aí 3 meses. Quais foram as maiores dificuldades, ou como é que o senhor avalia esse início do mandato do senhor? A primeira pergunta, né? O ano passado ficamos devendo a imagem para os atletas, e agora no início do ano eu pedi ao nosso diretor de futebol, Rodrigo Caetano, que reunisse com o plantel e que pedisse um pouco mais de prazo para que a gente começasse a pagar. Devido à pandemia não permitir que tenhamos jogos com público e etc. Então, houve a conversa, pacificamente, fomos compreendidos e pretendemos pagá-los em breve, mas vai ser durante esse ano, não agora de imediato. A segunda pergunta, me desculpe. Com relação ao mandato do senhor, esse primeiro trimestre, como é que o senhor, quais as dificuldades, enfim, como é que o senhor avalia? A dificuldade financeira, né? Essa é a número 1, né? Essa é a principal, né? A dificuldade financeira é muito grande. E é um momento de reestruturação. Cada gestor tem a sua forma de trabalhar, implementa o seu modelo, né? Faz a sua equipe, e é o que eu tenho feito. E dentro desses 3 primeiros meses, nós estamos trabalhando muito para apresentar ao mercado, aos patrocinadores, torcedores, imprensa, ao conselho, o nosso primeiro Galo Business Day. Então, vai ser um evento muito bacana e que, com muita transparência, como foi por mim colocado em minha campanha, vamos apresentar todos os números do Atlético, apresentar o balanço de 2020, vamos apresentar também o nosso organograma. Nós já estamos com todo o quadro de diretoria completo, criamos diretoria, fizemos um trabalho assim, muito profissional, com a ajuda, né, com acompanhamento de uma das maiores empresas de consultoria, que é a Ernst Young, e vai ser um momento para que a gente também apresente o nosso planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Presidente, gostaria de saber do senhor, porque a gente vem falando aqui no 98 Esportes sobre a sensibilidade que o Atlético teve de negociar com o Cuca nesse momento delicado que ele está passando pessoal em relação à mãe dele, o Atlético dando a ele o tempo necessário para ele se apresentar, para iniciar os trabalhos. Queria que o senhor desse um pouquinho de detalhes para a gente de como foi a condução dessa negociação, uma vez que com a pandemia tudo muda muito rápido, tem que haver, de fato, essa sensibilidade de esperá-lo e também de, a partir do momento que ele precisa se deslocar, como aconteceu na folga dele recentemente, e se apesar dele ter chegado só na semana passada, o senhor já falou ali que o Atlético vem dando presentes para o torcedor desde o ano passado na montagem do elenco, mas o Cuca já pediu para o senhor algum nome ou reforços para algum setor específico? Bom, quanto à negociação com o Cuca, primeiro quero dizer assim, que foi uma opinião unânime do nosso grupo, o grupo que dirige o Atlético, né?
minha, do diretor de futebol Rodrigo Caetano, de toda a nossa diretoria, que eu consulto também, né, que são diretor de comunicação, diretor de infraestrutura, diretor financeiro, nosso CEO, e também o meu vice-presidente, doutor José Murilo Procópio, que ele sempre tem boas opiniões para me dar, bons conselhos, e, por fim, aos 4 R's. Quando apresentado o nome e houve essa unanimidade, eu tive muito mais segurança, firmeza para contratar o Cuca. E um treinador que você contrata para 2, 3 anos, você não pode deixar de contratá-lo por causa de um momento aqui agora no início que ele está passando por dificuldade, que tem que cuidar da mãe, tem que olhar a mãe, até pelo fato que nós estamos no campeonato bem, a nossa equipe fixa de comissão técnica, né? O Lucas Gonçalves, o Éder, Léo Silva, estavam e estão ajudando, né? Mas estavam conduzindo, tomando conta lá do plantel, dos treinamentos, do dia a dia da Cidade do Galo, com muito êxito, muito sucesso, né, dentro de campo, ganhando, jogando bem. Então, não precisávamos de ter muita pressa para que o treinador viesse, e se houvesse essa pressa, talvez ele não viria. Então, nós soubemos conduzir com tranquilidade e está dando certo a partir do momento que ele pede para fazer a visita à mãe, a gente concorda, a gente permite, que não acho que isso aí não tem nenhum prejuízo para o Atlético. Presidente Sérgio Batista Coelho do Atlético falando com a gente aqui no 98 Esportes dessa quinta-feira. Presidente, eu vou abrir uma pergunta aqui, só voltando na questão ainda de planejamento, de questão financeira e tal. Uma pergunta que foi feita aqui pelo PC, que é torcedor do Atlético, vou repassar ela a você, sobre o que o Atlético pensa sobre a situação do Clube Empresa, né? Que é um projeto que está correndo aí no Senado, está para ser votado, e vários clubes, né, já se interessaram por esse modelo do Clube Empresa. Se no Atlético também há essa conversa entre vocês, e o que vocês que administram o Galo hoje pensam dessa questão, se pode ser uma alternativa para o futuro do Atlético também. Amanhã nós temos uma videoconferência, os clubes, né, com o senador Carlos Portinho, que é o relator desta lei. O Atlético hoje não tem uma posição. Por quê? Porque nós não conhecemos a lei. Então, precisamos primeiro que seja feita e aprovada a lei, para, a partir desse momento, a gente fazer as nossas análises. O que eu acho que é muito difícil é no futebol, né, nesse setor futebol, você ter clubes que vão pagar impostos disputando com clubes que não pagam. O clube empresa, pelo que se vê falar, ele vai pagar os impostos como qualquer outra empresa que está estabelecida no Brasil. E é o correto. Enquanto os que não optarem por ser clube empresa não vão pagar. Essa desigualdade, eu acredito que não vai dar certo. Então, precisamos ver como que vai ficar isso aí no cenário. Aproveitando essa palavra do senhor sobre cenário, né? Um cenário tão triste como esse da pandemia, o Atlético completa 113 anos hoje, presidente. E o que vocês estão planejando de comemoração dentro de um limite? Hoje nós temos que ser muito mais virtual do que pessoal. O que o Atlético, a diretoria, tem pensado para esse dia de hoje? Ou vai ser uma comemoração? Claro que vai ser uma comemoração diferente, né? Até porque não pode e nem deveria e nem devemos ter aglomeração. Mas é um dia simbólico, importante para a instituição. E, aproveitando que o nosso tempo é muito curto, presidente, são muitas perguntas, eu até repito para o senhor depois. É que na entrevista de apresentação do Cuca, o senhor elogiou muito o Rodrigo Caetano, inclusive o chamando para mais uma reunião, para uma prorrogação de contrato. Está satisfeito com o trabalho dele? Nós gostaríamos de estar comemorando o aniversário hoje em um momento mais tranquilo, né? Um momento muito sensível no Brasil inteiro, e são tantas complicações, mortes, que isso aí nos deixa um pouco retraído, né? Ou muito retraído.
Nós havíamos planejado hoje o lançamento da nossa nova camisa e um evento assim, muito bacana, sabe? Para comemorar esse dia. Mas, infelizmente, né, nós tivemos que mudar o nosso propósito, o nosso planejamento, e começamos hoje, aos 13 minutos, né, do dia 25, com algumas iniciativas, e vai durante o dia inteiro aí, feito com muita competência pelo nosso departamento de comunicação, de marketing do negócio, né, com os diretores aí, André Lamounier e Leandro Figueiredo, respectivamente. Quanto ao Rodrigo Caetano, realmente ele é um diretor diferenciado. Eu tenho experiência por ter trabalhado com tantos outros aí no passado, e eu tenho essa condição de dizer que ele é realmente um diretor muito diferenciado, porque além de ser entendedor de futebol, ele é um bom gestor de pessoas, ele é uma pessoa que conhece o mercado do futebol, é uma pessoa muito atualizada no mercado, e para mim, né, que sou da área de gestão, ele tem uma qualidade que eu enalteço aqui, que é ser um grande gestor. Então, estamos muito felizes com ele. Ele também demonstra estar muito feliz aqui no Atlético, e acredito que essa nossa parceria será por muitos anos. Ô, presidente, só para pegar um gancho nessa questão do torcedor, né? Porque o torcedor está comemorando hoje, sabe? Mas é mais de um ano sem ter o torcedor no campo. E claro que isso deve ter impactado também no número de sócios torcedores, né? Do Galo na veia, né? Como que vocês estão tentando contornar isso? Vai existir algum programa especial para o torcedor nessa temporada de 2021? A gente não tem previsão nenhuma, e não é para ser diferente também, previsão nenhuma do torcedor voltar a campos e ter os benefícios ali de assistir jogos e tal, mas vocês estão pensando em alguma alternativa para tentar resgatar esse torcedor sócio, né? O Galo na veia, ali programas de incentivo, de bônus, de alguma coisa para realmente não deixar o torcedor sair dessa fidelidade com o clube, mesmo não tendo a oportunidade de ver jogos, ô presidente? Nós estamos mantendo, né? Há um bom tempo nós estamos com 60 mil sócios do Galo na veia, GNV nosso. Então, eu vou dar uma informação aqui que eu não tenho muita certeza dos números, mas me parece que há um ano atrás nós estávamos com 19 mil sócios. Com as ações que foram tomadas no futebol, com novas contratações vindas do treinador Sampaoli, chegamos em 60 mil e estamos mantendo 60 mil. O fato de manter já é uma grande conquista. E nós, né, com as contratações aí que fizemos, achávamos que ia chegar em 70, não conseguimos chegar. Mas existem diversas ações, né, sendo conduzidas, feitas pelo nosso departamento de negócios, e essas ações têm segurado esse número aí de 60 mil torcedores. Acreditamos que, voltando a presença de público nos estádios, nós vamos aumentar muito esse número, né? A cada dia que passa, mais perto fica da nossa inauguração do estádio, isso também vai alavancar muitos sócios. Então, a nossa perspectiva são as melhores possíveis. Presidente, nós estamos passando por uma paralisação no Campeonato Mineiro e a tabela do Campeonato Brasileiro saiu ontem com uma previsão de início e término, mas os estaduais estão com essa situação aí, Brasil afora, cada estado numa situação diferente. O Atlético está de volta à Libertadores e cada país passando por uma situação diferente em relação à pandemia. Gostaria de saber do senhor se há um contato próximo com a Conmebol em relação à Libertadores, se algo preocupa o senhor nesse momento, alguns países sinalizando, né, ali um receio de receber, por exemplo, equipes brasileiras devido à situação que o Brasil passa aqui na pandemia. Quais são as expectativas do senhor em relação às dificuldades que os clubes podem enfrentar na disputa da Libertadores em relação à pandemia e às diferentes situações em todos os países da América do Sul?
Bom, vamos ver aqui primeiro como que a gente resolveu aqui o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ficou decidido, foi ontem a reunião do Conselho Técnico aprovado, que se houver algum estado que não permite jogos na capital, os jogos poderão, faço a correção, se algum prefeito de alguma capital, como, por exemplo, Belo Horizonte, achar que não pode ter jogos aqui em Belo Horizonte, o clube, né, nós podemos, Atlético, escolher uma outra cidade em Minas Gerais. Se essa determinação for estadual, a gente escolhe um outro estado, para que não interrompa o campeonato. E foi aprovado. Eu acredito que, em conversas com algumas pessoas, né, da CBF, que isso será também adotado na Copa Libertadores. Brasil não permite jogos. Podemos jogar no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, onde o Atlético quiser, né, para que não interrompa. Todos os esforços estão sendo para que os campeonatos tenham continuidade. Porque se parar o prejuízo, talvez não vão ser suportados pelos clubes. Os clubes não aguentam mais ficar sem jogar. E não acho, tenho muita convicção, que os jogos não trazem nenhum tipo de risco para ninguém devido ao protocolo tão rígido de exames, de cuidados, né? Não são tantas pessoas assim envolvidas no jogo do futebol, e considerando que todos estão testados, né, não tem como haver contaminação. Eu estava me planejando a fazer uma visita à Conmebol, né, tinha até data marcada, dia 5, próximo, mas preferia abortar a ideia, devido a esse momento tão difícil, complicado, e pretendo, no futuro próximo, fazer uma videoconferência com a direção da Conmebol para poder entender melhor e também colocar a nossa posição, a nossa ideia. CJ, rapidinho. Comecei o nosso papo falando sobre presentes, chegadas, presidente, e encerro o nosso papo falando sobre saídas. O Cuca falou que pretende trabalhar com um elenco menor. Obviamente, você, Rodrigo Caetano, vão tentar usar da engenharia para tentar diminuir esse elenco também. Alguma proposta oficial por algum jogador do Atlético? Vocês já conseguiram um empréstimo do Marquinhos? O Léo Senna está na Itália, o Léo Senna vai ficar lá, tem a proposta de compra, sei que foi com passe fixado, mas existe alguma saída já iminente de algum jogador do Atlético? Os que estavam para ser emprestados, todos foram emprestados, né? Salvo engano, não ficou nenhum sem ser emprestado, não. Esse grupo que está hoje trabalhando, ele é um grupo que ele está com um número maior de atletas, mas muitos da base e alguns podem voltar para a base. Então, para regular essa quantidade aí que o Cuca vai querer, não precisa de dispensar ninguém. É só retornar com alguns para a base. Todos aqueles que são contratados, que são jogadores já do time do profissional, que não estão na base, 99% ali são jogadores que a gente conta com ele o ano inteiro. Então não tem o que fazer, não tem que emprestar, não tem que procurar negócio para ele, nem nada. Então eu acho que estamos numa condição, quanto ao número de jogadores no hotel, tranquilo. Presidente... Proposta oficial, então, para titular não chegou nenhuma, né, presidente? Não chegou. E se tiver de chegar, eu acho que é mais para o mês de final de abril, início de maio, né? Que quando abre a janela aí, pode ser que chegue alguma proposta. Mas até agora, nem proposta e nem sondagem, pelo menos do meu conhecimento, nenhum.
Presidente Sérgio Coelho do Atlético, a gente tem que te liberar, sabe do compromisso que você tem agora, inclusive pela manhã, mas agradecer muito a presença do senhor aqui. Tem muita pergunta ainda para fazer, vamos entender esse papo aí em outra ocasião, pelo menos 2 horas aqui, tem muita pergunta para fazer, mas gostaria de abrir o espaço para você deixar, né, a sua mensagem para o torcedor do Atlético nessa data especial também de 25 de março e agradecer a sua participação aqui, presidente. O que eu quero dizer aí para a nação atleticana, para a massa, né, para os conselheiros, é que essa diretoria tem trabalhado incansavelmente para tornar o Atlético cada dia mais forte, com mais transparência e fazer com que o Atlético seja autossustentável num futuro muito breve. Quanto ao futebol, a gente pretende, a todo momento que tiver uma oportunidade de estar reforçando o clube, o time, para que sejamos sempre protagonistas. Ganhar título não tem como o presidente prometer, mas prometo transparência, prometo muito trabalho, um trabalho feito com muita simplicidade, mas com muita responsabilidade, honestidade e sempre buscando tudo de melhor para o Atlético. Tenho certeza que bons dias virão pela frente, resultado do trabalho que a gente está fazendo, eu e toda a minha equipe, né, todos os meus diretores, o nosso órgão colegiado. Eu tenho o apoio total de todos, muito especialmente do meu vice, né, Dr. Zé Murilo Procópio, né, os 4 R's. Então, o futuro é otimista, tenho certeza disso. E no mais, fiquem em paz, fiquem com Deus, obrigado pela oportunidade e em breve a gente volta a falar mais sobre o Galo. Beleza, tá aí então o presidente Sérgio Coelho participando com a gente aqui no 98 Esportes. Ele tem um compromisso agora, né, às 9 da manhã, mas deu aí pra gente tirar algumas dúvidas e trazer a palavra do presidente nessa data tão especial pro torcedor atleticano do 25 de março, onde o Galo completa 113 anos. Vamos para um rápido intervalo? Na volta a gente segue aqui com o 98 Esportes.